Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Altimar Oliveira e nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Pregador Eficaz. Nós estamos falando de hermenêutica, né? E eu queria hoje falar um pouquinho sobre algumas regras de interpretação da Bíblia, né? São alguns pontos que são muito importantes, tá? Esses pontos, alguns deles está no livro Hermenêutica do Dr. Lund. Também extraí algumas coisas do livro de Princípios de Interpretação da Bíblia, do Walter Henriksen, tá? E eu vou deixar esses materiais disponíveis aí para você baixar, para você estar sempre crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, tá bom? Então, nós vamos falar de 5 pontos aqui que são de suma importância para aquele que realmente quer interpretar a Bíblia da maneira correta e que deseja pregar o Evangelho de forma sadia, de forma eficaz, tá ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que a Bíblia é a sua própria intérprete, tá? Essa é a regra geral, é a regra áurea, né, que o Dr. Lund coloca no seu livro de hermenêutica, tá? Onde ele diz a Bíblia é a sua própria intérprete. Não somos nós que interpretamos a Bíblia, ela mesma se auto-interpreta. Todas as respostas para qualquer possível obscuridade, qualquer possível falta de entendimento do texto, a Bíblia ela vai se interpretar a si mesmo, tá? E é partindo desse pressuposto que nós começamos então a aplicar essas principais regras aqui para uma interpretação correta das Sagradas Escrituras, tá? Então eu quero que você entenda que a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a Bíblia é a sua própria intérprete, tá? Ela vai se interpretar a si mesmo, né? Quando você vai buscar todo o conteúdo, olhando contexto, olhando outras questões que nós vamos falar daqui a pouco. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia é a sua própria intérprete, ok? Então, passando disso, nós queremos então enumerar aqui os 5 pontos mais importantes que você precisa entender para a correta interpretação do texto sagrado. E a primeira coisa é a autoridade das Escrituras, tá? Como eu disse antes, a Bíblia é a sua própria intérprete e ela é a autoridade máxima quando se fala de questões de regra, né, de fé e prática, tá ok? A Bíblia ela é a autoridade máxima para o cristão. Ela não pode estar em pé de igualdade com a tradição ou até mesmo com a experiência pessoal, né, do cristão ou de qualquer que seja a pessoa. Não pode. A Bíblia ela é a autoridade máxima. Tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras Sagradas para que de fato venhamos entender melhor, né, a Bíblia Sagrada como ela é. Então, a autoridade das Escrituras ela é máxima, tá? A Bíblia ela é inerrante, ela é a inerrante palavra de Deus, tá ok? Quando nós formos para a Bíblia, nós precisamos ir com essa cabeça, com essa mentalidade, tá? Que a Bíblia é inerrante, que ela é a autoridade máxima e que nós precisamos compreender como ela de fato nos ensina. Nós não vamos para o texto querendo colocar nossa ideia no texto, mas sim extrair do texto, né, o sentido principal daquilo que o texto quer ensinar. Isso a gente vai falar um pouquinho lá na frente na aula de exegese, tá bom? Então, o primeiro ponto é a autoridade das Escrituras. Ela é a autoridade máxima e a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ela não pode estar em pé de igualdade, ou nada pode estar em pé de igualdade com a Bíblia, tá? A autoridade eclesiástica, a tradição da igreja, o líder, o pastor, o apóstolo, quem seja, não pode estar acima da autoridade das Escrituras, tá? Toda a vida cristã, toda a doutrina cristã precisa estar abaixo, ou debaixo, ou sob a autoridade máxima que é a palavra de Deus, tá? Nós temos a única autoridade, a única regra de fé é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que o cristão e o pregador precisa ter é essa consciência e essa convicção de que a Bíblia ela é a autoridade máxima nas questões de regra de fé e prática, ok? Entendendo
entendendo isso, nós vamos agora para o segundo ponto, a segunda regra da hermenêutica que o Dr. Lund também enumera, né, e ele diz o seguinte, que é sempre que possível, tá? Na maioria das vezes, sempre que for possível, é tomar as palavras no sentido usual e comum. Tá? O que seria isso? É você ir para o texto sagrado e não procurar inventar. É de fato isso que o Lund diz. É olhar as palavras e tentar compreender como o autor escreveu aquilo. E levar sempre no sentido usual e comum. Tá? Um exemplo aqui é a palavra cordeiro. Né? Lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 3, a palavra cordeiro é de fato cordeiro, um animal que era usado para o sacrifício. Né? Então, é o cordeiro. Já em João 1,29, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus não é um cordeiro de fato. Né? Jesus é chamado de cordeiro de forma metafórica. Então, é uma metáfora. Cordeiro em Êxodo é de fato um cordeiro, é literal. Cordeiro em João 1,29 é uma metáfora. Né? Então, a gente precisa levar sempre isso, né, olhando o que o texto está dizendo, buscando sempre que possível olhar o sentido usual e comum do texto para entender o contexto ali que a passagem quer dizer. Isso vai nos aclarar o sentido melhor do que o autor estava dizendo. Então, a Bíblia é a autoridade máxima, depois nós temos que tomar as palavras no sentido sempre usual e comum. Né? Êxodo, o cordeiro era um cordeiro de fato, em João o cordeiro é Jesus, então é um sentido metafórico. Né? Então é isso que a gente precisa entender. Terceiro é analisar sempre, né? Isso aqui de fato sempre analisar o contexto literário. Tá? O contexto, né, daquele texto que você está estudando, daquele texto que você está lendo, daquela porção que você separou para pregar o evangelho ou para trazer um estudo para a igreja. É preciso sempre analisar o contexto literário. E quando a gente analisa o contexto, a gente precisa fazer algumas perguntas, né, para que o texto mesmo nos responda. Né? Quando a gente diz que a Bíblia é a própria intérprete, é aí que nós começamos de fato a entender isso. Nas aulas de métodos de estudo bíblico, eu falo mais apuradamente sobre isso, com mais detalhes. Aqui eu estou passando de forma panorâmica, mas nas aulas de métodos eu vou fazer passo a passo com você, tá? A gente vai pegar um texto, vai fazer toda a análise do texto, interpretar o texto, tá? E nas aulas de homilética com o pastor Ari, ele vai, né, ensinar você a expor esse texto, expor essa mensagem, trazer a mensagem para a igreja, ou estudo, ou ensino para a igreja, ok? Então, sempre analisar o contexto literário. E quando a gente analisa o contexto literário, a gente faz sempre essas perguntas aqui. Quem, para quê, ou para quem, onde, por quê? Né? É sempre fazendo essas perguntas para o texto. Por exemplo, para quem foi escrito aquele texto? Por que foi escrito? Quem escreveu? Qual era a intenção do autor ao escrever aquilo? Qual era a necessidade daquele povo local? A mensagem que foi escrita era para a igreja? Era para Israel? Era para o gentio? Então você vai fazer sempre perguntas analisando todo o contexto literário para que você possa compreender de fato o que o autor estava tentando dizer ou estava querendo passar para aquela sua comunidade, para aqueles destinatários, né? Então, analisar o contexto literário sempre, tá? Fazendo sempre essas perguntas. Quem escreveu o livro? Quem escreveu a carta? Quem mandou essa mensagem? Para quem que ele escreveu? Por que ele escreveu isso? Qual era a situação local, né? Para que o autor se dispendiasse a escrever uma carta, ou escrever um texto, escrever um livro, escrever um ensino. Então, analisar o contexto literário, né? Qual foi a época que foi escrito, por quê, qual era o costume da época. Tudo isso vai nos ajudar a aclarar, né, os textos em que nós estaremos nos debruçando, ok? O quarto analisar, buscar entender o propósito do livro ou da passagem em questão, né? O quarto está bem ligado com o terceiro, que é analisar o contexto literário, né? Quando a gente analisa o contexto, você vai olhar todos os textos antes e depois, posteriores e anteriores, tá?
para tentar entender o contexto geral, né? E procurar o propósito do livro ou o propósito dessa passagem fazendo as perguntas, né? Essas perguntas aqui que eu falei, né? Por que foi escrito, para quem, quando, qual era o propósito do autor ao escrever aquilo. Então você precisa fazer essas perguntas para o texto e olhando, analisando o contexto, você vai conseguir interpretar melhor, entender por que o autor estava dizendo aquilo, para quem o autor estava dizendo, qual era o motivo dele escrever aquilo, tá bom? E quinto, né, é consultar passagens paralelas, tá? Nos métodos de estudo bíblico eu vou explicar detalhadamente como se consulta, né? Que a gente vai fazer o método OICA, né? OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Tá? Isso está nas aulas de métodos de estudo bíblico, onde a gente vai fazer tudo isso, observar o texto, interpretar o texto, correlacionar o texto com outros textos e aplicar o texto, né? De fato, interpretar o texto como ele é e aplicá-lo, né? Trazer uma aplicação prática. Tá? Então, consultar passagens paralelas sempre que possível, tomando sempre cuidado, né, para que as passagens paralelas possam corroborar, né, e acrescentar ali naquele seu estudo, naquilo que você está preparando de estudo, de mensagem, de sermão, né, e lá nos métodos eu explico melhor como fazer isso. Tá? Então você vai consultar as passagens paralelas e a consulta, né, das passagens paralelas, ela serve muito para confirmar uma doutrina, né, se você está estudando acerca de uma doutrina. As passagens paralelas ou correlatas, elas podem confirmar essa doutrina se de fato é uma doutrina bíblica, se tem amparo, né, nas escrituras através de outros textos, ou se essa doutrina não se sustenta, né, se a doutrina é uma doutrina falha e não é sustentável à luz da Bíblia, não encontra amparo, né, na luz da Bíblia. Então é preciso sempre consultar as passagens correlatas, correlacionadas, que de fato confirmem uma doutrina ou não confirmem, ou neguem, né, essa doutrina. Então, basicamente é isso, tá? A autoridade das Escrituras sempre, a Escritura é inerrante, é a inerrante palavra de Deus. Se houver algum erro, o erro é nosso de interpretação do texto bíblico. Tá? Tomar as palavras no sentido usual e comum, analisar o contexto literário, né? Todo o contexto, os versículos anteriores e os versículos posteriores, para ter um maior aclaramento do texto, procurar entender o propósito do livro ou da passagem em questão, perguntando para quem foi escrito, quem escreveu, por quê, quando, qual era a intenção desse autor ao escrever aquilo, e consultar as passagens paralelas, tá? Para confirmar uma doutrina ou, de fato, confirmar a negação de tal doutrina. Tá? O Walter Henriksen, ele diz o seguinte, e eu acho muito importante, por isso eu até anotei aqui, que nós devemos interpretar a experiência pessoal à luz das Escrituras e não o contrário. Nós vemos hoje muitas pessoas interpretando as Escrituras à luz da sua experiência pessoal, né? E isso não pode acontecer. A minha experiência pessoal não pode ditar, né, aquilo que a Escritura fala. Pelo contrário, a Escritura que tem que ditar se aquela minha experiência realmente é validada ou não, né? É embasada pela Bíblia ou não. Então, existem diversos movimentos, né, ao longo da história da igreja que precisam, de fato, serem colocados em xeque, passado pelo escrutínio da palavra de Deus, que é a autoridade máxima. Né? A Bíblia é a autoridade máxima. Nenhum movimento, qualquer que seja, de qualquer igreja que seja, de qualquer denominação que seja, se não passar pelo escrutínio das Escrituras, não pode ser aceito. Né? E nós não podemos colocar a nossa experiência acima das Sagradas Escrituras, ok? Então essa foi uma pequena aula sobre os princípios de interpretação da Bíblia. Tá? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, tá? Que a Bíblia tem diversas figuras de linguagem. Nós vamos entender um pouquinho sobre essas figuras de linguagem e como detectar tais figuras nos textos sagrados, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.